Então, bom dia, seja bem-vindo à edição da Cor do Dinheiro do dia 27 de agosto do ano de graça de 2019. Bom, agenda hoje muitíssimo preenchida, não só por causa das notícias de hoje, mas porque ficaram dois pontos para analisar da edição de ontem. Vamos, antes de mais, pegar numa notícia de última hora. Parece que o Primeiro-Ministro acabou por escolher Elisa Ferreira para comunicar à senhora Ursula von der Leyen o nome do comissário português no próximo elenco da Comissão Europeia. Como se recorda, aqui há umas semanas o público tinha divulgado que estavam na corrida não apenas Pedro Marques, que chegou a pensar-se que seria a pessoa que efetivamente iria para a Comissão Europeia, mas depois, com a eleição da senhora Ursula e com aquela preocupação de colocar mais mulheres na Comissão, parece que Elisa Ferreira, que estava destinada para ser governadora do Banco de Portugal, vai para a Comissão Europeia. Eu, sinceramente, entre um e outro, Pedro Marques e Elisa Ferreira, prefiro, apesar de tudo, Elisa Ferreira. Acho que é mais competente e, sobretudo, nas coisas em que se mete, pelo menos concretiza, ao contrário de Pedro Marques, que foi, como se recorda, passou a legislatura a prometer isto e aquilo e depois foi o que se viu. Então, nos transportes foi uma maravilha. Segundo ponto, olha, o regresso do think tank. O Joaquim Aguiar já cá está, o Jorge Marrão chega na quarta-feira e, portanto, fica combinada uma primeira edição já da nova legislatura do Think Tank, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Vai ser na quinta-feira, em hora a anunciar. Eu depois, nesse dia, darei conta, mas em princípio será por volta das 17 horas. Bom, então vamos lá à nossa agenda, que, como eu lhe dizia, é muito preenchida. Por onde é que vamos começar? Naturalmente pelo período de ordem do dia e com várias notícias fantásticas sobre o estado do reino. A primeira foi que, soubemos isto ontem pelo Correio da Manhã, e depois a malta ainda insulta o Correio da Manhã, ainda nos vai divulgando algumas coisas interessantes. O Correio da Manhã divulgou ontem que no sábado passado, metade do auxílio de emergência feito por helicópteros esteve parado. Ou seja, helicópteros com avarias ou com excesso de horas de tripulação, que por isso não os podia tripular e, portanto, ter helicóptero ali ou não ter era equivalente a zero. No caso do Algarve, parece que houve uma avaria zeca que depois foi reparada. No caso do helicóptero em Évora foi mais grave. Porquê? Porque entre as 2 da manhã e as 6 da manhã, a tripulação que tinha excesso de horas já vinha dias anteriores, nomeadamente da noite anterior, não podia operar o aparelho. O problema de Évora, e por isso é que eu digo que é pior, é que este problema em Évora não foi circunstancial, como a avaria do helicóptero de Loulé. É que é sistemático, ou seja, é recorrente. Ouviu bem? É recorrente. O que se passou no sábado foi que houve vários doentes, ou melhor, pessoas acidentadas que precisavam urgentemente ter utilizado o serviço de helicóptero, que foram ou de carro ou ficaram à espera. No caso do Algarve, ficaram à espera que de manhã o helicóptero estivesse operacional. Porreiro pá. Deve ser a isto que o país chama de sucesso. Deve ser a isto que os fofinhos, que é para não chamar um nome muito mais feio, que durante a Troika, estando nós sem cheta no bolso, criticavam coisas de sumenos importância, agora estão calados que nem ratos. Como se a ideologia resolvesse o problema dos cidadãos. Percebe? Bom, segundo ponto do período de ordem do dia. A lamentável troca de tweets entre o Brasil e a França. Com destaque para o primeiro, porque a França limita-se a responder. Chamar calhorda, cretino e oportunista ao presidente francês, vindo de um ministro da Educação do Brasil, repara uma coisa, ministro da Educação,
Isto é ao nível dos cães, percebe? Isto é abaixo de qualquer coisa tolerável por parte de um governo. Eu sei que há gente que chega aos governos sem saber como lá foi parar. Aqui em Portugal também. Mas descer a este nível é uma coisa inqualificável. Fazer piadas com as mulheres? Bom, eu só não percebo uma coisa. Como é que as feministas deste país, que botam faladura por tudo e mais alguma coisa, não foram capazes de condenar este ato sexista que é ver um político brasileiro, percebe, meter piadas sobre a mulher do presidente francês e lá a rapariga casada com o presidente brasileiro. Não percebo. Anda tudo distraído, seguramente. Anda mais preocupado com outras coisas. Isto é o nível de rasteirice sabuja, não encontro melhor termo. Bom, terceiro ponto. Eu ontem não comentei isto porque queria analisar um bocado melhor a entrevista. João Oliveira, presidente do IPO de Lisboa, Instituto Português de Oncologia, Delegação de Lisboa, que disse, mais ou menos isto: o SNS português está a transformar-se no SNS inglês, mesmo debaixo do nosso nariz. E eu fiquei a pensar, mas espera aí, o SNS inglês é um exemplo de referência, aliás, ao qual nós fomos buscar alguns princípios, muito bem, aliás. Mas depois, ao ler a entrevista, dou com coisas fantásticas, como, por exemplo, que se estava a privatizar dentro do SNS. Bem, eu às vezes fico, como diz uma amiga minha, a minha alma está parva. Estamos a falar de quê? Estamos a falar da insuficiência de verbas do Estado para o SNS. Eu gostava muito de ver o Sr. Dr. João Oliveira preocupado com isto. Privatizar? Mas eu não conheço nenhuma privatização no SNS em Portugal. Aliás, tenho pena que não haja mais privatização no SNS em Portugal, porque ao contrário do que este senhor pensa, os serviços não têm de estar nas mãos do Estado. Os serviços podem estar nas mãos do bicho careta que a gente quiser, desde que esse bicho careta tenha uma lei e depois uma entidade que fiscaliza a garantir que aquilo é prestado. Ou seja, que aquele operador presta serviços públicos de saúde. Percebe? É isto que interessa. E andamos aqui a distrair o país com estas tretas, que é para não dizer o nome mais feio. Percebe? Bom, e se há área onde este senhor devia estar preocupado, não é com a privatização, é com a falta de verbas, é no dele. Pronto, está tudo distraído. É ideologia. Como é que dizia o outro? O sonho comanda a vida. Eu olho para esta malta de esquerda e fico a pensar que a ideologia comanda a vida. Pelo menos naquelas cabeças. Bom, último ponto desta conversa. Parece que António Costa está muito preocupado com a Amazónia. Mas como eu... Desculpe lá. Isto não é falta de respeito com a Amazónia. Eu acho que ele é um crime que já vem de presidentes anteriores, não é apenas deste. Este que é um idiota, que eu já disse aqui várias vezes, só teve o desplante de encorajar ainda mais os malucos que estão a dar cabo daquilo para desfazer a Amazónia. Mas pronto, vamos a isto. Ontem tive espectadores muito atentos a dizer assim: Camilo, pergunte lá ao Primeiro-Ministro porque é que ele não se preocupa com a reforma da floresta em Portugal. Tem razão, não é? A gente vê desde 2017 até agora o que é que aconteceu com tragédias nos incêndios. Não quer dizer que antes não havia incêndios. Havia. Eu não me lembro de uma tragédia com 10 mortos como aconteceu naquele ano. Portanto, 2017 até agora, não é? Parece que o Primeiro-Ministro está distraído. Bah, é verdade que ele ontem veio falar da reforma da floresta. 2016, 2017, 2018, 2019 and counting. Como você sabe, vai ser 2020, 2021. Cadê a reforma da floresta? Ah, pois é. Pronto. Desculpa lá este momento de humor, um bocado à custa da Amazónia, mas tinha que ser. Já agora é assim, aquela manif feita ali em Lisboa hoje, já foram ver para onde o que é que está por trás daqueles movimentos que lá estavam? Já foram ver? Eu gosto muito da Amazónia, mas façam-me um favor, não nos tomem por parvos, ok? Vão lá ver aqueles movimentos ecos, quem é que andaram a apoiar em anos anteriores, ok? Inclusive é um ex-presidente que está preso, ouviu? Por corrupção,
E um ex-presidente que teve a sua quarta parte de desmatação da Amazónia. Sim, chama-se Lula da Silva. Eu chamo os bois pelos nomes. Bom, primeiro ponto da agenda de hoje. O Estado deve dinheiro a toda a gente. Percebe? E paga mal e paga tarde. Então é isto. Eu ontem contei-lhe a história das ambulâncias. Olha, a Catarina acordou ontem. E tal, eu só vou pedir ao Mário Centeno que assine o que tem nas mãos. Oh, filha, desculpe. Oh, Rica, você está atrasada. É que o Mário anda a fazer isto há 4 anos. Não me diga que estava distraída, Catarina. A sério? Bom, voltemos à história. Então é assim. Ontem, as empresas de transportes ameaçaram o governo que iam suspender a venda de passes para estudantes. Como sabe, o passe estudante tem um desconto. No meu tempo não tinha. Pagava o passe normal. Com muita dificuldade, aliás. Mas, de repente... espera aí, porquê? Porque o Estado deve 7 milhões de euros de atrasos no pagamento das compensações às empresas de transportes. 7 milhões de euros. Bom. Livros. Lembra-se a semana passada? Os livreiros disseram que não iam aceitar mais os vouchers para a compra de livros. Porquê? Porque o Estado lhes deve dinheiro. Bom, no caso das empresas de transporte, disseram assim, acabou-se, vamos suspender a venda de passos. Ora, foi o suficiente para que a malta do governo fosse a correr. Vamos lá resolver esta marmelada. Já está prevista uma resolução para o Conselho de Ministros de 5 ou 7 de setembro, não sei o quê, para resolver isto. Está a ver? Primeira lição. O Estado só funciona a pontapé. Ameaçado. Percebe? Segunda lição. Vamos lá fazer contas. Vamos deixar as empresas de transportes, que também... não vamos deixar nada. Empresas de transportes. 7 milhões de euros. Você acha que é pouca massa? Como é que fica a tesouraria das empresas? Vão pedir emprestado para cobrir os buracos que é os atrasos do Estado? É isso? Bom, livreiros. São empresas pequenas. As livrarias deixam de aceitar vouchers porque não têm tesouraria para estar a alimentar o Estado. O que está a acontecer, eles estão a emprestar dinheiro ao Estado. Percebe? Agora vamos fazer o exercício ao contrário. Você, quando se atrasa a pagar o IVA, nem que seja 1 hora, passou a meia-noite, sabe quanto é que o Estado lhe cobra? Sabe? Bom. E depois imagine que você não paga nos meses seguintes. Porque imagine, o Estado se atrasou a pagar-lhe a si. Ok? Sabe o que é que acontece? A autoridade tributária e aduaneira caem em cima de si com tudo o que tem. Com todo o seu peso. Percebe? Explique-me uma coisa. O Estado, quando fica a dever estas empresas, sofre o mesmo tratamento que o fisco brinda às pessoas quando não pagam os impostos a horas? Fica a pergunta. Não se esqueça. Depois insultam a Troika. É quando a Troika cá esteve, obrigou esta malta, este Estado, a começar a cumprir com as suas obrigações, que é pagar a horas. Ouviu? E a malta insulta a Troika. O que esta gente está a fazer é exatamente o contrário. Não se esqueça disso. É que estamos em altura de votar, percebe? É só por causa disso. Sim, eu não tenho medo de chamar os dois pelos nomes. Ponto 2. A FECTRANS, que é 1400 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. A FECTRANS, que é aquele sindicato da CGTP que fez um acordo com os patrões quando o sindicato do Pardal Henriques não queria fazer. É espantoso. Bom, ontem veio dizer que quer uma inspeção às empresas de transportes para evitar fuga aos impostos. Eu sou o primeiro a defender que não pode haver fuga aos impostos. Espera aí. Deixa-me lá ver. O pessoal da FECTRANS, só acordaram agora? Ou será que deu jeito, durante muitos anos, que uma parte do rendimento pago às pessoas, aos camionistas, não entrasse para efeitos de cálculo de IRS e de Segurança Social? É isso?
Acordaram agora. À sua consideração, ok? Sigamos para bingo. Sigamos para bingo já com 15 minutos de bolas, caramba. Bem, eu ontem deixei aqui a pergunta. O Primeiro-Ministro anda a fazer ali, dar pontapés por baixo da mesa, não, em alguns casos é mesmo no baixo ventre do Bloco de Esquerda, por causa das eleições. E a dizer assim, pá, os nossos aliados são o PCP. Bem, eu acho que isto foi a pior emenda que o Senhor. Sabe porquê? Porque o PCP não pode deixar de reagir. Não é óbvio. Imagina se eu fosse o Jerónimo de Sousa ao ouvir este abraço duro, dizia assim: é pá, porra, não me abraçes agora e muito menos em público, que eu não quero ser visto como teu aliado. Está a ver? Bom, António Costa criou dois problemas. Além do Bloco de Esquerda que eu falei ontem, criou um problema com o PCP. E agora fica a pergunta: imagine que é preciso fazer uma nova geringonça. Você acha que o PCP vai ser tão dócil, tão simpático como foi até agora? Acha mesmo? Isto é a sobrevivência do PCP, não se esqueçam, ok? E agora vamos à segunda pergunta. Bom, já percebeu todo este trau para aqui, trau para ali, chega para lá para aqui, chega para lá para ali, entre António Costa e os outros, nomeadamente a Catarina. Você está mesmo convencido que se o PS não tiver maioria absoluta, estas chapadinhas impedem uma geringonça? Bom, eu vou recuar a 2015, na campanha eleitoral. Ainda me lembro, está aqui, elogios no Facebook, ok? Então aí, eu fiz um elogio à Catarina. Lembra-se do debate entre António Costa e Catarina Martins? É que a uma certa altura aquilo foi um bocado violento. Diga-me uma coisa. Aquilo foi tudo encenação. Ou você acha que a geringonça se fez depois, em meio dúzia de semanas, não é? Em que o PS e toda a esquerda votam contra o governo do CDS-PP e CDS-PP e PSD e depois fazem uma geringonça. Acha que foi uma conversa de última hora? Não! Aquilo estava a ser preparado. Acha que agora seria diferente? Acha mesmo? Só contaram para você essa aí, não é? Ainda me lembro de Jô Soares. Bom, seguindo para bingo, já são 8h17. Vamos lá então ao assunto preferido, que era para ter comentado ontem, mas não quis comentar sem ler tudo. 1500 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. O Financial Times de ontem fez um rasgado elogio ao camarada António Costa e à geringonça e ao governo. Eu confesso que fiquei deliciado. Juro, a sério. Fiquei deliciado. Com duas coisas. A primeira foi com algumas distrações do Financial Times. A segunda foi com a forma como toda a gente em Portugal, inclusive a esmagadora maioria da comunicação social, se reportou ao artigo, aliás, aquilo é um artigo de opinião ainda para mais, na parte positiva. Que é o António Costa, um rasgados elogios, muito sagaz. De facto, ele é sagaz. Toda a gente reconhece isso. Eu estou farto de chamar a atenção para isso aqui. Ele é um animal político. Tem um talento do caraças para a política, como está a ver. Isto é, de facto, merece elogios. Agora, o que eu achei espantoso foi uma notinha de rodapé só na comunicação social portuguesa para os avisos do artigo do Financial Times. Duas coisas. Olha, nível de dívida pública excessivamente elevado. Ainda para mais, em vésperas de uma quase que provável desaceleração económica mundial, de que vamos falar amanhã. Já viu os dados da OCDE sobre o comportamento das economias? Já viu? Bom. Mas sabe quando é que eu acho que o Financial Times errou? Nem foi na apreciação, nem foi António Costa, nem ao governo. Foi do governo anterior. Sabe porquê? Porque o FT faz um elogio, diz assim, pois, mas isto já começou no governo anterior. É verdade. Mas depois mete a pata na poça, borra completamente a pintura. Eu acho que achei espantoso que ninguém tivesse referido em Portugal. Começar por Comissão de Comunicação Social e a acabar no governo. É que a certa altura do artigo disse assim, bom, o anterior governo que reformou o setor público. Desculpe lá, reformou o quê? O setor público? Desculpe, onde me explicar onde é que o governo da Troika conseguiu reformar o Estado? Zero! Lembra-se da reforma do Paulo Portas? Não é?
Aquela que teve adiada, depois que ele ser o relator, depois apresentou um documento pífio. É isso a reforma do setor público? Onde é que eu quero chegar? Já percebeu a profundidade da análise do Financial Times? Já? Aquele artigo é uma vergonha. Quem escreveu aquilo nem sequer conhece profundamente a realidade portuguesa. Ouviu umas bocas, provavelmente o correspondente em Lisboa, que é muito simpático para com o governo, já agora tem que se dizer, deu umas dicas, para esquecer os textos de pormenor. A reforma do setor público feita pelo governo CDS, PP e PSD, oh meus amigos, non-existent. Contrário, reduziu-se gente e mais nada, cortou-se a direito e mais nada. A reforma do Estado está por fazer. E isto está a ver a qualidade e a profundidade da análise do Financial Times. Eu costumo elogiar o Financial Times e o Wall Street Journal, mas às vezes metem a pata na poça. Percebeu? Já agora um pormenor. Lembra-se de quem é que o Financial Times chegou a elogiar? No governo, não é anterior, mas anterior a esse. Lembra-se? José Sócrates. Ouviu? José Sócrates. Epá, não diga a ninguém, ok? Porreiro, pá. Está a ver? A qualidade das análises é isto. José Sócrates, o homem da bancarrota, ok? E de outras coisas que eu não falo aqui, que os tribunais estão para decidir. 1.500 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Acho que temos aqui mais um tema só. Para o final. Desculpe lá. Fechou-se-me aqui o iPad. Eu pela primeira vez estou de acordo com o Rui Rio. Hoje, os que me insultam do PSD, porque eu estou sempre a bater naquele senhor, pá, batam palmas. Pela primeira vez. É que ontem Rui Rio, quando lhe pediram uma reação ao artigo, começa logo com com os parvoíces habituais. Mas depois deu uma namucho. O problema de Portugal é o déficit externo. Eu já lhe falei aqui na semana passada. Há 3 momentos da nossa história recente com os burrinhos na água por causa do déficit externo. Lembra-se da conversa da semana passada? O déficit externo duplicou no primeiro semestre deste ano. Financial Times, hello? Do you need a fucking opinion article? We can get one for you, ok? Está a ver onde é que está o problema? O Financial Times fez uma análise miserável, percebe? Elogiar talento político é uma coisa. Analisar os fundamentos de uma economia é outra. Esta malta passou ao lado do problema, percebe? E por isso é que eu digo, pela primeira vez estou de acordo com o Rui Rio. Dava jeito a que ele tivesse buscado isto logo para o primeiro argumento e não deixado para o fim, percebe? Com aquelas tretas habituais nele. Mas enfim, olha, cheguei ao final da conversa de hoje. Não se esqueça, quinta-feira, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar de volta. Quanto a mim, amanhã às 8 da manhã estarei aqui, a picar o ponto, está a ver? Tentar fazer serviço público. Olha, muito obrigado pelo seu apoio. Às 1.500 pessoas que estiveram em direto. Para o final fica o pedido de sempre colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.